Nesse vídeo eu irei contar a história de um filme de drama e comédia chamado O Big Brother. Fica até o final do vídeo que eu vou explicar tudo sobre esse filme com detalhes. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para que você deixe o seu gostei, e caso não seja inscrito, se inscreva para receber os próximos vídeos. Sem mais demora, vamos ao recap. Henry voltou para Hong Kong depois de servir no exército dos Estados Unidos por anos. Procurando iniciar uma carreira como professor, ele vai para sua antiga escola, a secundária Tak-Shi. O diretor observa que ele não tem experiência em ensino. Mas depois de receber uma carta de recomendação de um funcionário superior, ele recebe o trabalho. Antes de Henry sair, o diretor o informa que a turma que ele foi designado para lecionar é a pior da escola. Na manhã de seu primeiro dia na escola, Henry entra na sala para ver que está um caos absoluto. Alguns alunos estão dormindo, outros estão cantando, alguns estão jogando videogame, enquanto um bom número deles está cozinhando ramen em um fogão portátil. Mesmo depois que o professor entra, eles o ignoram completamente e continuam o que estão fazendo. Henry tenta chamar a atenção deles, mas eles fingem não ouvi-lo. Ele desiste de tentar desviar a atenção deles e circula pela sala comentando as coisas que já estão fazendo. Os alunos que estão cozinhando devem comer menos ramen porque contém muito sódio. Henry então se aproxima de um cara chamado Zufa tocando o ukulele e o ajuda com isso. Da mesma forma, ele adverte um garoto gamer contra a radiação que pode receber por ficar olhando para a tela o dia todo. Quando os alunos finalmente começam a ouvi-lo, ele se apresenta e escreve seu nome e número de telefone no quadro. Os alunos riem porque a caligrafia dele é feia. Então, alguém dos alunos liga para ele e pede para ele sair da aula, mas Henry ri disso. As crianças o ignoram mais uma vez e continuam com as atividades que faziam antes de sua chegada. Cansado disso, Henry usa um elástico e giz para acionar o aspersor de incêndio na sala. Os alunos rapidamente se espalharam para não se molhar. Ele finalmente consegue toda a atenção deles e os recebe oficialmente em sua aula. Depois da aula, um grupo de 5 alunos de classificação mais baixa se reúne na sala de suprimentos esportivos para fumar. O líder do grupo, Jack, está apaixonado por um aluno nota de outra classe. Os outros o encontram olhando para a foto dela e zombam dele. O grupo tem uma rivalidade com os garotos ricos e mimados do time de basquete da escola. Eles entram no almoxarifado e zombam de Jack como sempre porque ele é pobre. Mais tarde, o time de basquete está praticando enquanto Jack e o grupo os assistem de perto. Jack deixa cair uma garrafa na quadra que faz com que o líder da equipe caia. O grupo ri, mas é detido pela professora de inglês da escola, Senhorita Lian. Para evitar a detenção, eles pregam uma peça nela e fogem quando ela está ocupada limpando a mesa. Em outro lugar, o diretor da escola está angustiado porque o Conselho de Educação planeja deduzir 20% de seu financiamento anual. O pessoal da diretoria vem fazer um tour pela escola para inspecionar onde os fundos estão sendo usados. Ao mesmo tempo, Henry entra na sala de aula onde os alunos prepararam um balde d'água para pregar uma peça nele. Mas seus reflexos funcionam mais rápido do que o balde caindo e ele consegue afastá-lo. Os alunos que estavam esperando para zombar dele ficam chocados. Henry pede um maço de cigarros de Jack, sabendo que ele fuma. Jack simplesmente entrega o pacote a ele, curioso para saber o que ele está prestes a fazer. Então, Henry pede a Zufa para nomear os 3 ingredientes que estão em um cigarro. Quando ele responde a pergunta corretamente, ele pode faltar à aula do dia. Todo mundo começa a bater em suas carteiras exigindo que eles também matem aula. Quando param, ele entrega um cigarro a todos e pede que o analisem. Henry sabe que se ele simplesmente mencionar o efeito que isso tem na saúde deles, eles não levarão a sério. Então, em vez disso, ele pergunta a eles sobre os resultados de fumar cigarros e explica como o alcatrão se forma em seus pulmões. Pela primeira vez, eles prestam atenção ao professor e estão realmente interessados em aprender. Depois que o sinal toca, ele pede que devolvam os cigarros e os alunos concordam com relutância. Naquele dia, no refeitório, o capitão do time de basquete faz um amigo de Jack, Bruce, tropeçar na perna. Isso dá origem a uma discussão entre os grupos que logo se transforma em briga. Eles jogam comida e mesas uns nos outros, destruindo o local. Mais tarde, Henry é informado de que 5 alunos de sua turma foram temporariamente suspensos por iniciarem a briga. Henry encontra Jack lutando contra seu oponente no corredor e os impede.
Ao ser solicitado a se acalmar, Jack acusa a escola de ser injusta porque os garotos ricos não são punidos. Naquele dia, depois da escola, Henry examina os arquivos de todos os 5 alunos para saber mais sobre eles. O primeiro cara se chama Zufa, filho de um imigrante paquistanês que sempre é discriminado por causa de sua raça. Ele é frequentemente acusado de roubo pelos policiais em seu bairro. O único desejo de Zufa na vida é ser músico. A segunda aluna é uma garota chamada Dena. Ela foi uma decepção para o pai desde o nascimento, porque ele sempre quis um filho. Durante toda a sua vida, Dena tentou ganhar o respeito de seu pai. Ela até cortou o cabelo mais curto e brincou com carrinhos para fingir ser um menino. No entanto, seu pai não se importa com ela enquanto trata seu irmão mais novo como um príncipe. Então, há irmãos chamados Bruce e Chris. A mãe fugiu com um homem quando eram apenas crianças, o que transformou o pai em alcoólatra. Os irmãos só tinham um ao outro para confiar enquanto cresciam. Bruce ficou obcecado por videogames para fugir da realidade, enquanto Chris trabalhava duro em uma mercearia para ganhar dinheiro para a família. Por fim, Henry não consegue encontrar nenhuma informação sobre os antecedentes familiares de Jack. Na cena seguinte, vemos Jack trabalhando como garçom em um restaurante. Um apostador de MMA, Jianin, chega ao restaurante com seus parceiros de negócios. Quando Jianin não está olhando, Jack rouba seu isqueiro chique, mas é pego. Os homens de Jianin o espancam enquanto ele verifica a identidade de Jack. Depois de descobrir que ele é um estudante, ele lhe dá algum dinheiro e oferece a ele um emprego como entregador de comida. Em outro lugar, Henry visita a casa de Zufa e o encontra fugindo de seu pai e de seus associados após roubar uma passagem. Ele o ajuda no início, mas depois de descobrir por que ele está sendo perseguido, ele fica do lado do pai. Então, ele e Zufa vêm para ficar na ponte. Para motivar Zufa a fazer o que quiser, Henry canta com uma banda que se apresenta nas ruas. Segundos depois, Zufa se junta a ele e canta na frente das pessoas pela primeira vez depois de sofrer bullying na escola anos atrás. Enquanto isso, o pai de Bruce e Chris chega em casa tarde como sempre e ordena que tragam uma cerveja da loja. Quando os irmãos se recusam, ele grita para eles saírem de casa. No dia seguinte, Henry se encontra com seu pai e o convence a ir para a reabilitação para o bem-estar de seus filhos. Nesse ínterim, o pai de Dena traz para ela uma sacola de produtos de maquiagem e pede que ela haja como uma garota pela primeira vez. Dena está furioso com ele por sempre fazê-la sentir que não é boa o suficiente. Ela aplica a maquiagem no irmão mais novo e foge de casa com a chave do carro. Ela está prestes a partir no carro do pai, mas é parada por Henry no momento certo. Ele diz a ela que dirigir sem carteira é ilegal e sugere uma alternativa. Em seguida, eles vão para uma pista de corrida de kart. Henry também convida o pai dela e os faz correr. O pai e a filha não têm piedade um do outro durante a corrida e acabam saindo da pista. De repente, o kart de Dena é atropelado por um veículo, mas ela consegue se esquivar. Sem saber disso, seu pai chora lamentando a morte de sua filha. Dena percebe que de fato a ama e o abraça. No dia seguinte na escola, Bruce e Chris, junto com um grupo, são enviados a um centro de reabilitação para entrevistar um alcoólatra em recuperação. Eles ficam surpresos ao ver que a pessoa que precisam entrevistar é seu pai. Os alunos perguntam como ele começou a beber. O homem responde que amava muito sua esposa, mas ela o deixou no ponto mais baixo de sua vida. Assim, ele começou a beber e esqueceu que tinha 2 filhos para cuidar. O homem não revela que Bruce e Chris são seus filhos, mas pede desculpas a eles. No final, os irmãos ficam chorando. Em outro lugar, Jack começou a trabalhar para o apostador de MMA Jianin. Ele oferece a Jack muito dinheiro para drogar a bebida de um lutador no próximo jogo. Jack reluta, mas é forçado a aceitar a oferta. No dia da luta, Jianin patrocina um lutador, mas aposta dinheiro em sua derrota. Jack coloca drogas na bebida do lutador, mas é pego enquanto faz isso. Antes que ele possa culpar Jianin, ele é espancado e trancado dentro de um armário. Um pouco depois, Henry chega lá e pergunta aos lutadores se eles viram seu aluno. Os homens pedem que ele volte para casa, mas Jack, de dentro do armário, grita por socorro. Depois de descobrir que está preso, Henry os ataca e os domina facilmente. Quando os lutadores avançam, fica um pouco intenso, mas Henry desvia seus ataques com eficiência.
No final, ele nocauteou seu melhor lutador que deveria competir em alguns minutos. Na cena seguinte, eles estão no hospital onde Henry é tratado de seus ferimentos. Jack tenta revelar a verdade sobre Jianin, mas é obrigado a calar a boca. A notícia chega à televisão e Henry passa a ser conhecido como o homem que espancou um lutador profissional para salvar seu aluno. Sua popularidade na escola cresce e os alunos começam a respeitá-lo. Eles até se levantam para recebê-lo na aula, ao contrário de como eram antes. Um flashback nos mostra que Henry costumava ser um brincalhão quando estava na escola. Ele até jogou balões de água em um aluno que tocava piano para os pais em um evento. Mais tarde, ele lutou contra o mesmo aluno e quebrou a mão. Ele foi suspenso para a luta, após a qual teve que voar para os Estados Unidos. A partir daquele dia, os alunos prestam atenção quando Henry dá aula e estudam muito para o próximo vestibular. Todos estão muito bem, exceto Bruce, que se tornou viciado em pílulas. Acontece que, enquanto Chris se voltava para os videogames para evitar o problema de sua família, Bruce começou a usar drogas. Por ser desfocado, ele se sai muito mal no teste de admissão simulado. Henry promete ajudá-lo, mas Bruce fica mais deprimido com o tempo. Por fim, ele pula da sacada da casa deles. Ele é levado às pressas para o hospital e entra em coma. A mídia distorce as notícias e culpa a escola e Henry pelo que Bruce fez. Os funcionários do Conselho Educacional entrevistam Henry e decidem revogar sua licença de professor. Quando ele faz as malas e sai da escola, os alunos o perseguem, pedindo que fique. Eles estão com o coração partido por sua ausência, mas eles sabem que devem passar no próximo teste para deixá-lo orgulhoso. A partir desse dia, eles estudam 2 vezes mais para provar ao conselho que Henry é um bom professor. No dia do teste, Jack, junto com todos os seus colegas, recebe uma mensagem de Henry pedindo que eles se encontrem na escola 1 hora antes do exame. Quando os alunos se reúnem, eles descobrem que foi um truque de Jianin mantê-los confinados na escola para que não cheguem à sala de exames a tempo. Ele está fazendo isso para ensinar uma lição a Henry. Um pouco depois, Henry chega à escola e descobre o plano de Jianin. Ele deixa os alunos livres e luta contra todo o povo de Jianin para impedi-los de machucar as crianças. Eles escapam e rapidamente seguem para a sala de exames enquanto Henry luta contra Jianin. Enquanto eles lutam um contra um, Jianin revela que ele era o cara em quem Henry jogou balões d'água quando era pequeno. Acontece que desde que Henry quebrou o braço, ele não pôde competir em uma grande competição de música. Desde o incidente, ele não tocou em um piano e culpa Henry por arruinar seu sonho. Henry tenta argumentar com ele, mas é atacado novamente. Eles lutam para conseguir segurar uma faca. Por fim, Henry começa uma perseguição para matá-lo, mas não o faz. Ele pede perdão pelo que fez quando era pequeno e vai embora. Os alunos chegam à sala de exames na hora certa e concluem o teste. Corta para algumas semanas depois, todos eles passam com louvor. Jianin começa a tocar piano novamente, mas tem muito que praticar antes de ficar tão bom quanto costumava ser. Bruce se recupera rapidamente e promete comparecer ao teste de admissão do próximo ano. O diretor também está feliz porque o conselho decidiu dar a eles um fundo de bônus de 20% porque seus alunos se saíram muito bem no teste de admissão. Henry volta a lecionar e faz o truque de polvilhar fogo em outro grupo de alunos. Se inscreva para receber os novos vídeos e deixe seu like para apoiar o canal. Obrigado por assistir.